Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Que o Senhor seja conosco nessa manhã, para que possamos buscar nele o entendimento para tudo aquilo que ele quer nos ensinar. Eu quero expressar minha alegria, meu contentamento, minha gratidão ao Senhor por podermos ter a oportunidade de estudar a sua palavra, tendo em vista que nós ainda temos essa liberdade. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa revista Compromisso. Estamos estudando o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino. Estamos na nossa quarta aula. E o tema da nossa aula é a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus, especificamente, porque Jesus também é Deus. Mas o nosso tema da aula é a autoridade de Jesus. Nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus, porque o Senhor tem muito a nos ensinar através dessa lição de hoje. Oremos. Pai querido, Pai bondoso, nós queremos nos colocar diante do Senhor, sabendo que somos totalmente dependentes de Ti. Carecemos da Tua misericórdia, da Tua direção, porque dependemos da Tua orientação acerca de tudo o que devemos fazer. Muitas das vezes, ó Deus, nós tomamos decisões com as nossas próprias vontades, mas queremos, ó Pai, em nome de Jesus, clamar a Ti, que através da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, nós possamos mudar o nosso entendimento. Muito obrigada por esta manhã, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar com base no livro de Mateus, nos capítulos 8 e 9. Esse livro, o livro de Mateus, ele quer nos ensinar, especificamente nesses capítulos, através dos relatos, o registro específico das obras poderosas de Jesus, os milagres ali que ocorreram, a sua pregação, que vimos também na aula passada, e a sua autoridade. Aquela pregação que foi trazida pela irmã Loide na aula passada, ela nos ensinou muito, falou da ética cristã, e outras coisas, e nos impactou, assim como impactou aqueles homens e mulheres daquela época, tá? Nós vamos buscar um apoio bibliográfico, para poder trabalhar um pouquinho mais aprofundado esse estudo, essas lições, e a gente vai utilizar como apoio o Manual Bíblico da Editora Vida Nova, os comentários da Bíblia Vida Nova, o comentário da Bíblia Shed, o comentário bíblico de Mateus, da série Cultura Bíblica, da editora Mundo Cristão, e vamos utilizar a versão Almeida Século XXI para fazer a leitura dos nossos textos bíblicos, que vão ser específicos acerca das experiências daqueles homens que foram curados pelo Senhor após aquele momento específico do Sermão do Monte. O Russell Shedd, em um de seus comentários, ele traz um destaque que é importante para a gente observar. Ele fala dos males da vida humana, que todos os males eles são lamentáveis, sejam eles físicos, sejam eles espirituais. Ultimamente a gente tem sofrido bastante, tem visto muitos males físicos ocorrendo, especialmente por conta dessa doença que tem assolado o mundo. Mas ele destaca que a enfermidade física ela é uma infelicidade, porém, ela pode ser curada através de medicamentos, Hoje a gente busca essa cura através de vacinas e outros remédios, mas também pela intervenção divina, que isso é possível, como a gente vai ver em vários casos aqui.
No entanto, ele destaca algo que eu gostaria de chamar a nossa atenção, que é para os males da alma. Os males da alma, eles envolvem pecado. É o que o Russell Shedd fala, é o que nós entendemos também. Envolve os males da alma envolvem a questão do pecado. E essa intervenção só pode ser divina, só pode ser através de Jesus, através do seu sangue. Então, que mesmo que a gente saiba, né, disso, que a gente já tenha esse entendimento, a gente já tenha esse conhecimento, é importante a gente estar atento a esse aspecto da cura. A gente vai trabalhar, né, com os relatos de cura, que aqui serão apresentados nos textos de Mateus, mas em todos eles a gente vai enxergar a ação do Senhor Jesus contra o pecado, contra o mal da alma. Tá? O nosso texto áureo é Mateus 9:6, que eu gostaria de ler para vocês, tá? Que reporta exatamente a esse ponto, a cura da alma. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Você vai dizer assim, mas ele está falando aí da cura de um paralítico, mas nesse texto específico, e depois a gente vai observar isso com mais detalhes lá na frente, Jesus, primeiro ele cura o pecado, primeiro ele traz salvação para aquele homem. Então, esse é o maior milagre, né? A gente ser salvo por Jesus, ser livre do pecado e poder ter vida eterna com Deus. Então, vamos agora, né, falar sobre os episódios de cura, e a gente vai começar com o episódio do leproso, que está lá em Mateus 8, verso de 1 a 4. Leiamos. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: olha, não contes isso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou, para que lhes sirva de testemunho. Então, daqui para frente, a gente vai fazer assim, da seguinte forma. A gente vai relembrar, né, que a maioria aqui, eu creio que já leu os relatos de cura. A gente vai relembrar o relato de cura e vai buscar entender de Deus o que esse relato quer nos ensinar nos dias de hoje, né, que é a proposta da autora da lição. Então, nesse relato aqui, ó, Jesus desceu do monte, né? Está terminando aquele episódio, né, que a gente estudou semana passada com a irmã Loide, e ele vem descendo e grandes multidões o seguiam. Então, veio um leproso. Então, vamos pensar aqui, né, na questão da lepra. A lepra, ela era facilmente reconhecida, então, todo mundo sabia que ali tinha um leproso, porque ela era uma infecção da pele. Até hoje, né, a gente tem essa doença, né, chamada hanseníase, e, obviamente, temos outros tratamentos, a pessoa não fica na mesma condição que ficava no passado. Mas, naquela época, a pessoa com lepra, ela precisava ser afastada, ela vivia afastada dos outros. Então, o distanciamento social já era algo bem praticado ali naquele momento. Nesse caso, o leproso se aproxima. Então, ele não poderia, mas ele se aproximou, porque ele tinha muita convicção de que poderia ser curado. E aí ele diz: se quiseres, podes purificar-me.
Está lá no verso 2 do capítulo 8. Jesus estende a mão, o toca e responde: quero te purificar, ser purificado. Então, o leproso, ele chegou até Jesus com muita confiança, com muita certeza de que o Senhor era capaz de limpá-lo, de tirar dele toda a impureza. Vamos pensar aqui. Ele também chegou com humildade, ele chegou com reverência, porque, se quiseres, ele sabia que dependia também do Senhor. Era a vontade de Deus que iria prevalecer. Ele, ao chegar, ao se aproximar, ao dizer essa expressão, ele exalta o poder de Deus, o poder de Jesus de devolver a ele a pele, né? A pele limpa, resolver todo o problema que ele tinha. Jesus faz uma recomendação, né, ali naquela situação, em função da lei de Moisés, que a gente encontra lá em Levítico 13, e pede para que ele se apresente ao sacerdote para as recomendações pormenorizadas, tá? Que estão ali relatadas no texto de Levítico. Porque para os hebreus, a lepra, ela tinha um significado, né? Ela simbolizava o pecado, porque o pecado era nojento, o pecado era contagioso, o pecado era incurável. Então, quando curado, a pessoa que estava, né, com a doença, ela precisava passar por um outro processo. E aí, que lições a gente pode tirar desse relato? Que coisas, né, que podemos aprender aqui? Acho que o primeiro ponto é como a gente chega a Jesus, né? Aquele leproso chegou com tamanha reverência e com tamanha certeza de que, de fato, ele poderia ser curado. Mas ele chega também com humildade. Ele chegou apresentando a dificuldade dele. Então, ele não chegou com arrogância, ele não exigiu de Deus uma intervenção a favor dele. Então, para nós, né, como chegamos a Jesus? Como colocamos diante de Deus a nossa lepra, a nossa tragédia, a nossa impureza, a nossa dificuldade? E aí, depois Jesus faz, né, uma recomendação. E a autora, ela nos desafia a pensar se nós estivéssemos no lugar daquele leproso, se nós também desobedeceríamos a orientação, né? Ou se nós conseguiríamos nos conter depois daquele milagre. E aí é para a gente pensar, porque a alegria daquele homem fez com que ele corresse e contasse. Mas Jesus falou para ele: não conte, vá primeiro ao sacerdote. Então, parece, né, que a desobediência ali era válida. Parece que não seria nenhum problema desobedecer, tendo em vista que você estava contando o milagre de Jesus. Então, a autora nos desafia a pensar se existe em nós esse pensamento. É válido desobedecer em alguns momentos, só porque Jesus o fez? O próximo exemplo, né, aliás, que não é um exemplo, é uma realidade que a gente vai trabalhar, é a experiência do centurião. A autora, ela expressa, né, intitula a experiência do centurião, depois em seguida, né, da sogra de Pedro, e ela chama isso, né, de um encontro à distância e um encontro presencial, encontro com Jesus, né, à distância e o encontro presencial, utilizando, né, as expressões que temos utilizado hoje em dia, tá? Por conta, né, desse distanciamento que a gente está vivendo. Então, a gente vai ler o relato do centurião que está no texto de Mateus 8, de 5 a 13.
Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu teto, mas somente diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai e te seja feito conforme cresces. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Que coisa tremenda, né? O centurião era um comandante, né, militar. Ele tinha sob a sua responsabilidade 100 homens, por isso centurião. Ele era gentio e ele reconhece o poder de Jesus de curar um dos seus comandados que estava paralítico sobre uma cama. Então, esse homem tinha fé. Ele tinha certeza do poder de Jesus. A fé manifestada por ele provoca o quê? Uma admiração de Jesus, que se oferece, né, para ir à sua casa. Então, ele, imediatamente, né, não se sentindo digno de receber Jesus em sua casa, ele faz uma comparação com a sua tática de dar ordens aos seus subordinados. E entende que Jesus poderia fazer o mesmo. Então, ele faz esse paralelo, mostrando que Jesus, como ele cria, né, como ele creu naquele momento, como o general, o senhor sobre todas as coisas, que ele poderia comandar. Então, para ele, era natural que Jesus teria plenos poderes sobre as influências invisíveis do universo, que ele enxergava, né, que o Senhor estava acima de todas as forças do universo, e como era para um oficial romano ter confiança no cumprimento de suas ordens. Então, ele tinha muita convicção. Jesus, né, vendo isso, elogiou, né, e solicita que ele volte, né, porque seu empregado já está curado. Que lições podemos tirar, né, dessa experiência? Que temos aqui? Primeiro, um gentio, né, com uma fé inabalável naquele que pode todas as coisas mesmo à distância. Então, quando nós, né, cremos, né, no poder do Senhor Jesus, nós cremos que independente do lugar que nós estamos, o Senhor pode operar milagres. Então, não tem essa questão, né? Deus de perto, Deus de longe. Deus é Deus o tempo todo, ele está presente, ele é onipresente, ele está presente em todas as situações. Um gentio que reconhece o Deus dos hebreus que veio para todos, né? Me faz lembrar um pastor que agora confesso que eu não lembro o nome, que faz uma análise, né, de João 3,16, e ele chama a atenção para o Deus de todos, né, como a autora aqui traz, e o Deus de cada um. Né? João 3,16, porque Deus amou o mundo, né, todos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, singular, único, né, pessoa individual,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus é o que ama a todos, mas é o Deus que reconhece cada um daqueles que chega até ele, que crê nele. É o Deus individual. Então, nós temos aqui essa experiência que a autora chama de cura à distância. E ela vem trazendo a experiência da sogra de Pedro, né, que está na sequência do texto bíblico, que nós vamos ler agora, em Mateus 8, 14 e 15, para o aspecto presencial. Então, é o Deus que cura à distância e o Deus que cura presencialmente. Então, leiamos. Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então, ela se levantou e passou a servi-lo. Nesse texto, nessa experiência da sogra de Pedro, a autora nos chama para observar o cuidado de Deus, o zelo de Jesus para com os seus discípulos, né? Ele teve o carinho, a gentileza de curar alguém da intimidade de Pedro. Então, Jesus chega, ele entra na casa de Pedro, ele encontra sua sogra acamada, ardendo em febre, né? Alguns comentaristas, né, chamam a atenção para essa febre, dizendo que na região onde ela estava era uma região cercada por rios e possivelmente tinha muitos mosquitos, e com isso ela pode ter adquirido doenças provenientes do mosquito, talvez até a malária. Então, nada tão distante daquilo que nós conhecemos, né? Então, Jesus chega ali, ele entra, encontra a sogra de Pedro acamada, né, com febre. Jesus a toca, Jesus a cura de forma imediata. Ele tem esse carinho, esse cuidado, porque também ele era o seu discípulo, né? Ele se importava, né, com os sentimentos daqueles que estavam o acompanhando. O que a gente também pode tirar, né, chamar atenção para esse relato aqui? Ela levanta e vai preparar um gostoso lanche para todos. Interessante que ela não precisou de convalescência, né? Estava acamada, com febre alta, o toque a curou imediatamente. Foi algo assim instantâneo, né? Que ela sentiu a cura, foi curada, saiu e foi preparar o lanche. Mas o que ela fez, né? É um simples lanche? Não, o autor, né? Alguns autores destacam que foi um movimento de gratidão, foi um desejo de servir ao mestre, foi uma reação àquilo que ela recebeu. E ela levanta, serve o mestre, né? E ela experimenta o milagre da cura espiritual, porque faz com que as pessoas saiam de si mesmas e se voltem para Deus. Porque quando a gente está doente espiritualmente, quando o Senhor nos salva, a gente é impactado por tão grande salvação e imediatamente a gente, né, no primeiro amor, a gente quer o quê? Servir ao Senhor. Então, conta essa experiência, né, da sogra de Pedro, de cura, né, de uma escravidão de si mesma, talvez, reconhecida talvez por alguns autores, que faz com que, ao ser tocada, ao ser curada, ela saia e sirva ao reino de Deus. Então, a sogra de Pedro, ela foi grata e ela viveu uma experiência também de doação. E é nos perguntado,
né, para tirar lição dessa experiência, qual tem sido a nossa forma de gratidão? Essa é uma pergunta para nós. Nós temos agradecido ao Senhor por cada ato de milagre, de cura, de resgate do nosso ser, né? Cada item, né, que Deus trabalha em nós, nós temos sido gratos por isso. Somos curados, atendidos em nossas necessidades para continuar do mesmo jeito, para continuar da forma que estávamos, ou é para a gente poder servir ao Senhor, poder atender às necessidades do reino também como discípulo dele? Então, são questionamentos feitos para nós. Então, qual tem sido a nossa forma de gratidão? Aí a gente vai seguir, né, no relato bíblico de Mateus, vamos ler o versículo 16 e 17, e a gente vai ver que o Senhor continua curando, continua fazendo, ele vai seguindo e trabalhando, né, sem parar. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aquela experiência da sogra de Pedro, no mínimo, foi impactante. Esse episódio anterior, ele, no mínimo, foi impactante. Porque alguns comentaristas, né, entendem que isso ocorreu mais ou menos na parte da manhã e à tarde, noite, né, já anoitecendo, chegaram-se ali muitos doentes, né, endemoniados, foram curados e libertos, todos pela palavra. Todos pela palavra. Então, aquela experiência, né, ainda relembrando, né, o fato dela ter sido curada e imediatamente ter servido ao Senhor, foi um testemunho para aqueles que estavam ali e, por consequência, trouxe outras, né, pessoas ali para que fossem vivenciar também a mesma experiência. Cumprimento da promessa de Isaías, né, que ali foi representado, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Jesus faz isso. Jesus carrega as nossas doenças, as nossas enfermidades. Duas situações, né, que a autora nos destaca, que a gente já comentou: cura de longe e cura com toque, cura presencial, cura de perto, cura de homens e cura de uma mulher. Cura sem acepção de pessoas. Não há preconceito da parte de Jesus, ainda que fosse um tempo em que houvesse esse monte, né, de dificuldade, de preconceito, que as mulheres não eram valorizadas. Jesus, ele demonstra o seu amor por todos. Ele não tem preocupação se você é homem ou mulher, criança, adolescente, jovem, não importa se está com condições financeiras, se está sem condições financeiras, o Senhor quer curar. Voltando lá, se quiseres, ele quer curar. Antes dos próximos eventos de cura, ocorrem mais duas situações que a autora ela não aborda, né? Ela somente passa, né? Porque os relatos de cura são específicos, mas tem um relato que é sobre os dois candidatos a seguidores de Jesus, e o outro sobre a tempestade no caminho,
que vale pensar, tá, nesses episódios como profundas lições que envolvem a fé, tá? Então, depois vocês podem estar lendo, né, com mais cuidado, né, com mais atenção. E duas expressões, né, que eu gostaria de comentar aqui, que é segue-me, né, a ideia, né, de mesmo sem ter onde pousar, né, tendo que deixar os mortos enterrarem seus mortos, né, precisamos seguir a Jesus. Temos que renunciar a muitas coisas para seguir Jesus. Então, a gente vê o Senhor fazendo a sua obra, a gente vê que o Senhor é poderoso e a gente tem vontade de segui-lo e de trabalhar no reino. Só que a gente vai precisar renunciar a algumas coisas. E o outro ponto é a certeza da fé. Temos fé que Jesus cura, mas precisamos ter fé também que Jesus ele vai acalmar a tempestade, tá? São esses dois episódios aí. Então, a gente não pode temer, a gente não pode se comportar com timidez, a gente tem que olhar para as adversidades e entender que Jesus ele vai acalmar toda e qualquer tempestade. Mesmo que as coisas estejam difíceis, o Senhor é capaz de aquietar o mar, aquietar a tempestade. Vamos, né, então, voltando aos episódios de cura, falar dos dois endemoniados, que a gente vai encontrar o relato no capítulo 8 ainda, né, nos versos 28 a 34. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, vindos dos sepulcros. Eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram: que temos nós contigo, filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo devido? A alguma distância deles, uma grande manada de porcos estava pastando. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: ide. Então eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar e morreu nas águas. Os que cuidavam da manada fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram que se retirasse daquela região. Ué, como assim? Em vez de glorificar o Senhor, aquele povo pediu que Jesus se retirasse daquela região. Então, o que temos aqui, né? O que a gente pode aprender com essa experiência aqui dos endemoniados, com esse relato aqui de Mateus para nós? 2 pessoas, né, que traziam medo, moravam em sepulcros e atormentavam a todos. O próprio demônio reconheceu Jesus, né? Que temos nós contigo, filho de Deus. Vieste aqui nos atormentar? Ora, quem atormentava eram os demônios, né? Mas eles tremeram ao ver Jesus. Os demônios, que eram os verdadeiros atormentadores, eles foram expulsos, tomaram a manada de porcos que, lançada ao mar, pereceu. Então, os porcos morreram. Desespero total. Olha que perda, né? Os que cuidavam da manada correram para a cidade para relatar o prejuízo. Prejuízo material. Não houve alegria com a cura dos 2. Em vez de alegria, houve revolta. Parece impossível, né, isso acontecer, mas eles se incomodaram com o prejuízo financeiro. E aí, o Rousseau Shedd, né, nosso amado irmão que já está na glória,
comenta que o prejuízo causado pela perda de 2.000 porcos era considerado mais importante do que uma libertação espiritual. Sendo assim, em Gadara, ele não foi aceito e o expulsaram. Gente, parece assim absurdo, né? Quando a gente olha, mas que lições nós podemos tirar desse episódio? Parece absurdo, mas muitas das vezes a gente renuncia à libertação, renuncia a uma transformação interior, renuncia à mudança, renuncia à libertação de pecados, né? Porque a gente não quer perder bens materiais. Às vezes não é algo assim muito evidente, mas às vezes a gente opta por manter uma vida não tão agradável ao Senhor por conta, né, da questão financeira. A autora, ela nos chama a atenção, a autora da lição, ela destaca que, infelizmente, o ser humano, ou seja, nós continuamos os mesmos que aqueles homens da época que expulsaram Jesus de Gadara. A gente, às vezes, está mais interessado nos lucros e riquezas do que nas pessoas. Então, não estou dizendo especificamente, falando de ninguém, mas é uma reflexão para nós, né? Qual é o bem, qual é a questão financeira que está nos impedindo de ser talvez mais trabalhado por Jesus, de dar prosseguimento numa obra, né, num trabalho que Deus nos chamou. Eu penso muito nisso porque, às vezes, eu entro em conflito com a vida profissional, o tempo que eu me dedico à vida profissional. Não o seminário, né? Eu sei que a maioria sabe, né, que eu trabalho no seminário, mas é um segundo trabalho. E eu tenho uma outra atividade profissional, que eu trabalho 8 horas por dia, e eu me questiono, não seria a hora de parar para poder me dedicar exclusivamente ao reino? O que eu tenho feito, né? Tenho tenho tido mais preocupação com o material, porque às vezes a gente esquece que o Senhor é quem nos sustenta. Ele é quem nos dá todas as coisas. Então, é uma reflexão para mim, é uma reflexão, acho que para todos nós, e que tenhamos realmente de Deus o discernimento para entender o propósito dele para as nossas vidas. O outro relato já acontece no capítulo 9, tá? Capítulo 9, do verso 1 ao verso 8, a gente vai ouvir o episódio, o relato do paralítico em Cafarnaum, tá? Então, Jesus saiu ali de Gadara, né? Ele foi expulso, né? Afinal de contas, ele entra num barco, né? E foi para o outro lado do mar e chegou à sua cidade. E trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que possuíam, Jesus disse ao paralítico: "Ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados." Mas alguns escribas disseram consigo mesmo: "Este homem está blasfemando." Todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse: "Por que pensais o mal no coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Ele se levantou, foi para casa, e ao ver isso, a multidão temeu e glorificou a Deus, que considerara tal autoridade aos homens. É impressionante, né? Esse é o nosso texto áureo, especificamente o verso 6, onde Jesus ele prioriza a salvação, a
cura dos pecados. Os amigos, né, o trouxeram deitado em uma maca. Neste milagre, Jesus inverte a ordem, né? Ele não cura a enfermidade física primeiro, né? Ele faz o contrário, ele perdoa os pecados, né? Diz para o paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Se fez silêncio, né? Ali naquele momento, né? Mas Jesus conhece o pensamento daqueles que ali estavam e os questiona, né? Então, o que é mais fácil dizer, né? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Jesus, nesse cenário, ele mostra o quê? A sua autoridade em perdoar pecados, porque ele recebeu, né, de Deus essa autoridade. Ele age de outra forma porque cada caso é um caso. Por que ele agiu diferente dos outros, né? Porque cada caso é um caso. Ele trabalha de forma individual segundo a necessidade de cada pessoa. Então, Jesus não necessariamente ele vai trabalhar na nossa vida da mesma forma que trabalhou na vida do outro, tá? Então, a gente daqui tira uma lição importante, né? Que diz respeito à questão individual. Deus, o Senhor Jesus, ele trata cada um individualmente de acordo com as suas próprias necessidades. Ele nos faz, o texto nos faz pensar, né, sobre a capacidade que nós temos de duvidar, às vezes, do poder transformador de Jesus. Então, a pergunta é: quantas vezes duvidamos da capacidade de transformação de Jesus? A gente acredita que alguns pecados podem ser exterminados da vida de alguém, mas outros não. Aquele pecado ali, aquilo não tem jeito. Às vezes a gente pensa assim, né? A gente pensa como aqueles homens que ali estavam, que duvidaram. Quem é este homem capaz de perdoar pecados, né? Por acaso há limite para o nosso Deus? Temos essa interrogação, né, na nossa mente, no nosso entendimento, de achar que Deus é limitado, que ele pode trabalhar uma situação e outra não. Então, existe algo que ele, o Senhor Jesus, não possa fazer? Óbvio que não. Óbvio que não. Precisamos entender que o Senhor, ele pode todas as coisas. A palavra de Deus não mente. O Senhor é todo-poderoso. E aí, do verso 9 até o verso 17, a gente tem uma interrupção, tá? Mais uma vez, com relação à questão da cura. E a gente vai ser interrompido para enxergar ali, ler ali o registro do chamado do próprio autor do livro, né? Mateus, para o discipulado. E ali também tem um relato sobre um conflito, né? Por causa de um questionamento sobre o jejum. Então, eu convido vocês a lerem, né, essa parte aí, que é do verso 9 ao verso 17, porque hoje, infelizmente, não dá tempo, né, para a gente prosseguir com esse relato, mas a gente volta aos relatos da cura, que vai ser agora uma experiência de uma adolescente e de uma mulher. Então, é a experiência da cura da filha de Jairo e a cura da mulher com hemorragia, tá? Que vai estar no verso 18 até o verso 26 do capítulo 9 de Mateus. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, chegou um dos chefes da sinagoga e, ajoelhando-se, disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Então Jesus se levantou e acompanhou ele e seus discípulos.
E certa mulher, né, no meio do caminho, certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia, aproximou-se por trás de Jesus e tocou-lhe a borda, a borda do manto. E porque dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei boa. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou boa. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os flautistas e a multidão em alvoroço, disse: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dormindo. E riram dele. Depois que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia espalhou-se por toda aquela terra. Então, nós temos duas histórias aqui, né, sendo relatada por Mateus, que diz respeito à filha de Jairo, né, que era um pai aflito, que chegava ali, né, chefe da sinagoga, um grande líder, que apesar de toda a sua liderança, de toda a sua posição, chega ali humildemente, clamando ao Senhor para curar uma filha que já está morta, porque ele cria com muita convicção de que o Senhor poderia ultrapassar, né, transpor a morte e fazer com que a filha voltasse a viver. E aí ele estava aflito, né? Mas no meio do caminho, quando Jesus, né, junto com seus discípulos, seguem para a casa do Jairo, aparece essa mulher, né? Aparece a mulher que sofre de hemorragia. Então, a gente dá uma pausa aí, né? Se coloca ali naquela situação e pensa nesse pai, né? Que estava aflito, a filha morta, mas cria que Jesus iria ressuscitá-la. Mas ele é interpelado por uma outra pessoa com outra necessidade. E Jesus, né, atende essa necessidade. Então, enquanto caminhava para atendê-lo, ele tem encontro com uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, e essa mulher, ela provavelmente estava vivendo uma dor muito profunda, né? Os outros evangelhos falam, né, do gasto que ela teve, né, da questão de investir tudo que ela tinha, né, para poder ser curada. Mas não só o sofrimento por não ser curada, ter perdido, né, toda a sua parte financeira, ela também, né, a autora chama atenção para nós para uma dor muito profunda, que era a dor interior, porque ela estava, né, com hemorragia, né, e a mulher, né, menstruada, ela era impura, a lei proibia que ela fosse tocada. Então, há 12 anos essa mulher não recebia um toque, não recebia um abraço, não recebia um carinho, e ela certamente sofria, não somente com sangramento, mas com sangramento da sua alma, aquela dor. Mas ela, sabendo de Jesus, ouvindo, né, falar de Jesus, ela, né, busca nele a solução. E certamente ela não chega até ele para tocá-lo, né, de forma mais enfática, porque ela também foi cuidadosa, né? Ela quis evitar problemas para o próprio Jesus. Ela chega por detrás, ela toca somente na borda, mas com convicção, sabendo que se ela tocasse na borda do manto, ela seria curada. Então, ela não pede nada, ela não fala nada, mas tem a convicção de que o toque era suficiente. Que convicção, que certeza! Ela estava certa porque bastou tocar e o fluxo de sangue parou.
Então, só ela e Jesus sabiam ali o que tinha acontecido, né? E ele fala para ela também: ânimo, filha, a tua fé te salvou. Jesus não a expôs publicamente, isso é importante lembrar, somente a parabenizou pela sua fé, que restabeleceu, né, a sua saúde física e emocional, tá? E espiritual, porque envolve a fé. Observem que Jesus, ele cuida, né, de cada área, de cada um de nós. Ele, segundo as nossas necessidades, ele vem nos socorre, sem precisar nos expor. Às vezes, uma situação muito íntima que nós temos, a gente às vezes se acanha de falar com Jesus por medo de sofrer uma exposição. Ah, mas você está falando isso? Como assim, né? Porque às vezes a gente não quer se expor nem para o próprio Deus, nem para Jesus. A gente tem vergonha de determinadas situações, a gente não abre, não rasga o nosso coração e não expõe para ele a nossa dor. Mas ele conhece a nossa dor e a nossa necessidade. Ele conhece o mais íntimo de nós, seja quanto tempo for, pode ser 12 anos, 20, 30, um ano, ele sabe aquilo que a gente está passando. Então, ele sabe quando a gente está passando por um mal que é somente físico, ele sabe quando a gente está passando por um mal que vai também no profundo da nossa alma. Então, a gente não precisa ter medo de expor. Às vezes é uma dor profunda, de uma rejeição, de um abandono, de um bullying, né? Uma humilhação sofrida. Jesus, ele pode estancar esse sangue, né? A autora nos convida a crer nisso, a ter fé nisso. E aí, passada essa profunda experiência, ele chega, né, na casa de Jairo e ali ele encontra reunido amigos e parentes, né, pranteando a morte, né, da filha de Jairo, adolescente. E quando Jesus diz, ela dorme, né, nós lemos ali no texto, as pessoas riem. Riem por quê? Porque não creem naquele poder curador, no poder salvador. Lembrei de Sara, né, também naquela experiência dela com o filho. Aí Jesus, né, convida todo mundo a sair, ele entra, vai ao encontro da menina, toma-a pela mão e ela se levanta. E aí a gente vê um misto de emoções e sentimentos naquele lugar. E aí a autora, ela propõe que a gente pense em que lugar nós estamos. A partir daquela experiência, né? Ali tinham pessoas que riram, pessoas que creram, né? E a partir dessa experiência, a autora nos propõe a pensar em qual lugar, em qual grupo de pessoas nós estamos. A gente vê ali que emoções e sentimentos que a gente vê ali naquele lugar. É a emoção, né, dos pais, né? A emoção, a alegria, né, que é apresentada ali pela cura, né? Não só os pais, mas provavelmente alguns também que creram, né, nesse poder, independente do tamanho do problema. Tem um grupo que só admira, que fica ali, né, meio que dando uma de curioso, observando, né, e olhando aquele fato. E tem aqueles que riram, né, que foram impactados quando Jesus falou, ela dormia. Então, para a gente pensar, né, em que grupo nós estamos, onde nos posicionamos diante do poder de Deus. 2 cegos pedem cura. Seguindo aí no relato de Mateus 9, nós vamos ler o capítulo 27
do capítulo 9, do verso 27 ao verso 34. Mateus 9, 27 a 34. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram e clamavam: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isso? Então lhe responderam: sim, Senhor. Então Jesus lhes tocou os olhos, dizendo: seja feito conforme a vossa fé. E seus olhos foram abertos, e Jesus lhes ordenou terminantemente: cuidado para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Novamente, uma desobediência, né? Então, vamos pensar aqui juntos, né? Não teve jeito, né? A fama de Jesus, ela percorreu toda aquela terra, né? E aí, os 2 cegos, né? Desejosos também de cura, desejosos de ver o poder de Jesus, seguem e gritam, né? E chamam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Então, mais uma vez, Jesus cura a partir da fé, né? E observe que os cegos o seguiram, fizeram-lhe um pedido, persistiram nesse pedido, creram em Jesus e no seu poder e receberam a cura de acordo com a fé individual e desobedeceram ao pedido de Jesus. Aí vocês vão falar: mas poxa, mas é desobediência, vamos considerar isso como desobediência, né? A Bíblia destaca que houve desobediência. E aí a gente vai pensar aqui, né? Que lições a gente pode tirar dessa experiência? Porque parece que é uma bela desobediência, né? Poxa, não vou. Jesus fala para não contar e vamos lá, vamos contar porque foi maravilhoso, foi algo tremendo. Então, por que não contar, né? Mas a gente vai pensar aqui, junto com o comentário do Shed, que ele fala o seguinte, ele destaca que há uma recorrência desse comportamento, da desobediência. A pessoa realmente, né, ali, né, aqueles cegos, eles reconheceram o poder de Senhor Jesus ali nas histórias que estavam sendo relatadas ali, naquilo que eles tinham ouvido falar. Eles seguem Jesus, buscam a cura, mas recorrem num pecado que é o da desobediência. Obviamente, naquela situação, foi o fato de divulgar os acontecimentos, né? E hoje, quantas vezes recebemos uma bênção, um milagre ou um favor que necessitamos e antes até mesmo de agradecer, nós já estamos desobedecendo o nosso mestre. Às vezes, de maneira que nem percebemos. Então, eu gostei dessa observação do Russell Shedd, que ainda que parecesse lícita aquela desobediência, porque estava relacionada ao fato de poder divulgar, né, relatar mais uma vez aquilo que Jesus fez, falar do poder dele, espalhar para outras pessoas para poderem também experimentar o poder de Jesus, Jesus ele emitiu uma ordem: não divulguem, não falem, não espalhem. E o ser humano, né, ali desobedece. E aí a gente destaca, né, esse aspecto, o Russell Shedd nos chama a atenção para isso, para a gente ter cuidado, que às vezes uma ordem de Jesus ela é descumprida por falta de discernimento da nossa parte. Quando Jesus ele nos clama, né, nos chama, melhor dizendo, a
uma postura de obediência, é porque aquela é a melhor forma de conduzir as coisas. É assim que ele quer que seja feito. Concluindo, os destaques, né, trazidos pela autora do nosso estudo. A fé, né, que é um destaque aqui daquilo que nós estudamos nesse dia, como base principal para a realização das curas. E lembrando que a cura, ela é principalmente focada no aspecto espiritual. A cura física aconteceu naquela época? Aconteceu, tinha um propósito. Mas nos dias de hoje, quando o Senhor quer curar, ele cura. Mas ele tem um cuidado especial com a cura da nossa alma. Às vezes Deus quer tratar questões conosco e não nos cura fisicamente, mas ele cura a nossa alma. E a gente entende, a gente vai entender o porquê disso. Além desse aspecto, a gente encerra também falando, né, da cura de um mudo endemoniado, tá? Está no verso 32 ao 34 do capítulo 9, que é para a gente encerrar, né, esse estudo de hoje, e diz o seguinte: enquanto eles se retiravam, levaram a Jesus um homem mudo e endemoniado. Logo que o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões se admiraram, dizendo: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então, falando, né, mal de Jesus. Então, parece, né, para a gente pensar que quanto mais o ministério de Jesus avança, mais situações adversas começam a ocorrer. Mas, ao mesmo tempo, Jesus indo por toda a parte, fazendo bem, expõe a necessidade de mais trabalhadores. E isso é para a gente já se preparar para a próxima aula. No verso 37, né, desse mesmo capítulo, ainda o capítulo 9, ele fala, né, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, a gente sabe que Jesus tem todo o poder, ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolhe discípulos para atuar ministerialmente com ele, tá? Que vai ser alvo da nossa próxima lição. E hoje a gente fecha pensando no desafio que cada um de nós tem, né? Que é o comprometimento com Jesus, o comprometimento com o anúncio das boas novas, tá? E aí, a autora, né, do livro, ela até brinca, né? O que temos feito? O que estamos fazendo hoje? Fake news ou true news? Ou seja, estamos brincando, levando falsas notícias, acreditando nas mentiras, né, que o inimigo lança para nós e para toda a humanidade, ou a gente está falando a verdade do Evangelho, falando do poder de transformação do nosso Senhor Jesus. E aí há uma exortação para nós aqui, também embutida, que nos remete à lição de domingo passado, né, que fala, né, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que procede disso é procedência maligna. Finalizando, mais uma vez, enfim, para nossa reflexão fica o seguinte, tendo como objetivos específicos na lição desse domingo, refletir sobre a importância da cura de doenças no ministério de Jesus e tomar a atitude de colocar diante de Jesus as nossas enfermidades, seja em qualquer âmbito físico, da alma, do espírito, e ajudar aqueles que estão fragilizados, nós
vamos estar coerentes com a missão da nossa igreja, a missão da PIB de Niterói. Não sei se vocês já viram lá no nosso site, a gente tem uma missão e a gente tem uma visão. E qual é a nossa missão? Proclamar o Evangelho, fazendo discípulos e promovendo a adoração, a edificação e o serviço. Então, nos preparar através desse conteúdo que o Senhor nos trouxe, através, né, do servo Mateus, que escreveu esse material, que chega para nós até hoje, né, e nos desafia a uma mudança real em todas as áreas da nossa vida, está coerente com aquilo que nos propusemos enquanto igreja, proclamar o Evangelho, fazendo discípulos e promovendo a adoração, a edificação e o serviço. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, um tempo em que o Senhor nos desafia de forma profunda a proclamar o Evangelho. Temos várias formas de fazer isso, somos ensinados pelas nossas lideranças aqui da nossa igreja a desenvolver trabalhos em várias áreas, através da proclamação do Evangelho, através do crescimento, né, individual, ajudando um ao outro, fazendo discipulado, através da adoração, né, da música, através da proclamação da tua palavra, através do serviço. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor possa estar nos ajudando, nos fortalecendo para que sejamos servos fiéis. Que nós possamos ter a fé daqueles homens que foram ali, né, traduzidos na tua palavra como homens de fé, homens que creram, homens que não viram, ó Deus, obstáculos nenhum para que o seu poder se manifestasse. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, a crer que o Senhor pode todas as coisas, mas que a sua principal intenção, seu principal cuidado é com a nossa alma, é com o nosso espírito, é fazer com que nós desfrutemos da eternidade ao lado de Deus, seu Pai. Muito obrigada por tudo, é a oração que fazemos com o perdão dos nossos pecados, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém.